Lição número 17. Tendo plenamente a natureza de Deus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Filipenses 2, 6. Embora comentado em parte na lição anterior, veja a lição 4:16, vamos tentar ampliar aqui este assunto em relação a outro aspecto do tema. Vejamos o contexto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5-8. Note primeiramente o contraste absoluto. Não há aqui um meio termo para a forma ou natureza, como uma simbiose ou mistura. Há uma mudança abrupta e categórica apresentada aqui quanto à forma, ou dizer, como algumas versões o fazem, natureza. Sendo em forma de Deus, antes, e achado na forma de homem, depois. Ou seja, antes, enquanto apenas Cristo está na forma, ou tem a forma divina, natureza divina. Mas depois, não deixa em parte sua natureza divina e assume uma natureza em parte apenas ou forma humana. O texto apresenta claramente o contraste entre uma e outra e apresenta o motivo pelo qual isto foi feito. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Exatamente o sentimento da humildade. Pois diz o texto que após abrir mão de sua condição ou forma, natureza divina, assume a natureza, condição, forma humana e o faz humilhando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Por ser humilde, abre mão de sua condição de rei junto ao Pai. Abre mão de sua condição física divina, deixa a glória, o poder e a majestade no céu, assumindo a forma de um bebê completamente dependente de seu pai, indefeso, cresce e mesmo depois de adulto, continua em seu humilde trajeto, humilhando-se ainda mais, mesmo já sendo humano, apresentando-se como servo dos homens. Na ceia pascual, mostra esta humilhação, assumindo novamente a forma de servo, lavando os pés dos discípulos, demonstrando na prática o que é o seu sermão no monte. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Assim, embora alguns digam que não era usurpação de Cristo considerar-se igual a Deus, no que tange ao sentimento, pois ambos demonstram humildade, tendo o Pai demonstrado sua humildade ao enviar seu único Filho para resgatar o ser humano, e o Filho, por tudo aqui apresentado, jamais Cristo procurou equiparar-se ao Pai quanto à glória, posição ou honra, deixando claro que vou para o Pai porque meu Pai é maior do que eu. João 14, 28. Jesus deixava claro, inclusive, que mesmo depois de vencer o pecado e completar a missão com louvor, ainda assim iria ao Pai para receber do Pai a aprovação, mostrando sempre quem era e sempre quem será Deus acima de todos, o Ser Supremo. Pense nisso. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e que Deus seja contigo.